Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para mais uma aula de filosofia, e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois temas que muitas vezes a gente acaba confundindo, os alunos confundem muito durante as aulas, a diferença entre o método dedutivo e o método indutivo, especialmente nessa transição da filosofia medieval para a filosofia moderna. Então, nesse vídeo a gente vai discutir um pouco essas ideias. E para isso eu quero que você já deixe aqui embaixo seu like, não se esquece. Se inscreve no canal e ativa aqui em cima o sininho para outras notificações de vídeos que eu vou colocar aqui no nosso canal, beleza? Então vamos à vinheta para a gente começar a nossa aula. Método dedutivo e método indutivo. Bora! Então vamos lá para a nossa aula de filosofia. Como eu disse a vocês na introdução do vídeo, é importante que você entenda a confusão que muita gente faz na diferenciação entre método dedutivo e método indutivo. Primeiro eu quero te dizer, pessoal, que o método científico ele vai utilizar, desde o século XVI, século XV, XVI, essa ideia da dedução como fonte do conhecimento, a razão humana, a ideia, a elaboração racional como fonte do saber. Mas até bem antes disso, lá com Aristóteles, por exemplo, no século III a.C., século IV para o século III a.C., você já tem aí a construção da lógica a partir da dedução, não é? E quando eu digo dedução, eu estou falando do que, professor? O que você está querendo dizer com dedução? A dedução, pessoal, ela vai acontecer a partir de elaborações universalizantes, de elaborações que vão, de certa forma, criar hipóteses a partir de ideias generalizadoras, de ideias que se aplicam a ao maior número de pessoas. Como, por exemplo, quando eu digo assim para vocês, todo homem, todo ser humano é mortal. Estou falando de quem? De todo mundo, não é? Todo homem, todo humano é mortal. Então essa é uma ideia generalizadora, essa é uma ideia universalizante. Do grupo dos seres humanos, todos são mortais. A partir dessa ideia generalizadora, universalizante, eu estou repetindo isso para que você entenda que é uma característica fundamental da dedução, que ela seja a princípio universalizante e generalizadora, né? Que a hipótese criada, que a ideia anterior tem essa característica, a partir daí eu vou construir o meu argumento. Então, por exemplo, acabei de construir com vocês, né? Todo humano é mortal. Se todo humano é mortal, João é humano, logo João é mortal. Veja, eu cheguei a uma conclusão lógica, portanto racional, logos, razão, eu cheguei a partir de uma premissa universalizante, generalizadora. Aliás, só para esclarecer, dentro desse universo da lógica, uma premissa é o quê? É a expressão de uma ideia. Quando eu tenho, por exemplo, uma ideia de que hoje o dia está ensolarado, essa é uma premissa, tá? Ela pode ser chamada de premissa dentro de uma construção lógica, de uns silogismos. A gente vai fazer uma aula ainda, não sei quando, mas a gente pode fazer essa aula sobre essa temática, que para muita gente é difícil de você absorver, dada a complexidade de elaborações racionais lógicas. Queria dizer também, pessoal, que a lógica em si, ela é um tema bastante atual pelo simples fato de que muitas vezes nós incorremos em erros de discurso, erros ao ouvir alguém elaborar uma certa defesa de ideia com várias construções lógicas erradas e às vezes passa despercebido exatamente porque a gente não tem essa profundidade. Então fica comigo nessa ideia da importância de você compreender e de estudar um pouco mais a fundo a lógica, tá bom? Então vamos voltar lá, não quero escapar aqui do nosso tema não. Então veja, eu falei da premissa. A premissa é: todo homem é mortal. João é homem, logo João é mortal. Eu cheguei a uma conclusão lógica a partir de premissas universalizantes e generalizadoras. A dedução parte daí. A ciência partiu daí. Na medida em que a ciência começou a se desenvolver, ela começou a partir de ideias aplicadas a todos nós, a todos os seres, seres humanos e não humanos, a natureza como um todo. E a partir daí ela conseguiu desenvolver conclusões particulares.
Quando eu falo de João, eu estou falando de um sujeito singular, tá? Mas eu poderia aplicar isso a grupos, né? Todo homem é mortal. Mulheres são mortais. No grupo das mulheres, portanto, que são seres humanos, elas morrem. Então veja, a ideia de que a premissa precisa ser generalizadora, universal, garante para nós então o conceito-chave do que é um método dedutivo. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Se você entendeu, se você achou que ficou fácil agora compreender, escreve aqui nos comentários para eu saber. Eu vou responder você particularmente. Quero te acompanhar nesse processo, tá bom? E agora vamos partir então para aquela que é considerada então muitas vezes a confusão, que é o método indutivo. O método indutivo, diferentemente da dedução, ele não parte de uma ideia generalizadora. Vamos lá, ele pode até partir de uma ideia generalizadora, mas, entretanto, contudo, todavia, ele não fica tentando simplesmente chegar a uma conclusão a partir dessa única ideia, não. Ele vai a partir dos elementos individuais, ele vai partir, na verdade, de casos particulares, singulares, para construir uma ideia universal. Como é que é isso, professor? Eu sempre gosto de passar para os meus alunos aquela ideia. Agora a gente está na época da pandemia, né? A gente está vivenciando esse processo muito complicado de muitas mortes da vacina aparecer aí para tentar resolver esse problema. E a gente sabe que ainda leva muito tempo, né? Mas veja, quando apareceu o primeiro caso de Covid, as pessoas acharam que era uma gripe comum. Aplicaram lá o remédio para a gripe comum e não funcionou. E aí, poxa, um caso particular, vamos fazer outro teste. Aplicou em outra pessoa, não funcionou. Aplicou numa outra quantidade de pessoas particulares, percebe? Então, a partir daí, a ciência percebendo que a vacina contra a gripe não tem resultados contra a vacina contra a Covid, ela vai desenvolver a partir da própria doença, né, da própria Covid, a vacina que vai então produzir a cura. Mas veja, ela não partiu de uma... Ela tentou aplicar a regra universal e não funcionou, então o que ela vai fazer? Ela vai partir dos casos individuais. O método indutivo, pessoal, na sua essência, ele vai analisar casos particulares para construir uma elaboração racional. Hoje a gente vê muito isso nos hospitais, né? Quando você tem uma pessoa que chega lá, eu estou com coriza, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, corpo mole, dor muscular. Opa, pode ser aí o Covid. Ok. Se é de fato o Covid, a partir do teste, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai aplicar a regra, ela vai aplicar a vacina. Para aqueles que devem tomar vacina, né? Agora, quando aquela regra universal não pode ser aplicada porque não funciona, o que eles fazem? Partem da indução. Eles vão criar uma nova hipótese, uma nova ideia, para que essa nova ideia, uma vez comprovada, vire uma regra universal. Então veja, a dedução e a indução, elas caminham de certa forma juntas, na medida em que todo o processo indutivo, ele vai se transformar, uma vez que ele funcione, né, depois dos testes, numa dedução. Olha que interessante. A Anvisa, essa é uma das discussões que a gente vê no cenário político, né? A Anvisa demora muito para aprovar uma vacina. Por quê? Porque nesse processo todo são feitos diversos testes. Esses testes nada mais é do que um método indutivo, onde a observação dos casos particulares, dos casos singulares, de aplicação de hipóteses, acabam funcionando, e aí precisa ter toda uma aplicação de protocolos. Esses protocolos, eles são legitimados e são validados a partir desses testes. E é nesse momento, então, que você tem uma nova regra. Agora a gente tem uma vacina para Covid. Vamos supor que, Deus o livre, apareça aí uma nova variante já depois da Omicron. Será necessário o quê? Nova onda de pesquisas, separar as pessoas que apareceram com essa variante, entender como é que ela funciona, quais são as suas peculiaridades, e só a partir daí você aplica o método. Porque o método ele vai ser então elaborado e construído
depois dessa pesquisa indutiva. Faz sentido isso para vocês? Método dedutivo, você parte então de uma lei universal posta. Método dedutivo, você parte dos indivíduos, você parte da experiência do singular, do particular, para então construir uma lei universal. É assim que funciona a ciência que nós conhecemos, né? As doenças que já têm vacinas prontas, você aplica o método. Aquelas que não têm vacina pronta, você constrói a vacina, você procura descobrir as causas da doença e depois que você encontrou essas causas, você aplica o método. Beleza, pessoal? Se você entendeu, se ficou claro para você essa diferenciação entre método dedutivo e método indutivo, deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião, deixa aqui o seu like, salva esse vídeo, compartilha com seus colegas, com certeza vai ajudar bastante quando você vir aí alguma questão dos vestibulares ou de preparação, dos simulados, quando você vir a palavra dedutivo ou indutivo, que muitas vezes passa por despercebido, você não entende de fato o sentido que aquela palavra tem, e aí você acaba errando uma questão que agora vai ficar muito fácil para você. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!